tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa aula 27. Eu sou a professora Thaís. E aí na tela então, os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então o caderno, as folhas que nós fazemos as anotações, lápis de escrever e borracha, lápis de cor ou algum outro material para colorir, os materiais para contagem e também a nossa reta numérica que vai ser uma ajudante hoje para a nossa aula. Certo? Então, um tempinho para vocês. Então, olha só, tudo separadinho aí? Então, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Foi uma aula muito legal. Vocês reviram o problema lá do seu predinho, do predinho do seu Miguel, os números ordinais, que eles denominam a ordem, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. E vocês também viram a história contada, a história desenhada do cachorro. Agora, contem pra mim. Vocês completaram o desenho? Deram um nome para esse cachorro? Eu quero saber, hein, se vocês completaram todos os passos. E para a nossa aula de hoje, nós vamos, então, organizar os números, alguns números. Prof, mas como assim? A gente já vai ver. Antes da gente ver tudo isso, nós vamos conhecer uma história nova. Essa história se chama Léo e a Baleia. Quem escreveu essa história foi o Benji Davis. Quem traduziu essa história para a nossa língua foi a Marília Garcia, certo? Então, olhem aí a capa desse livro. O que será que conta essa história? Vamos ver então? Acompanhem aí na tela. Léo e a Baleia. Léo morava com o pai e 6 gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. E ele só voltava quando já estava escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. E na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, ele pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. E a noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. O pai de Léo não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar e, por isso, eles precisavam levá-la de volta.
Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil se despedir. Ele ficou feliz de seu pai estar ali, ao seu lado. Léo sempre se lembrava da baleia. Ele esperava um dia encontrar sua amiga outra vez. E fim. Vocês gostaram dessa história? Vou até deixar o livro aqui, ó. Vamos ver se ele aparece. É uma história muito bacana, né? Vou pôr ele aqui mais do ladinho. É uma história muito bacana. Então, o Léo achou um filhote de baleia, levou para casa e ficou com medo de contar para o pai. Mas o pai ficou bravo? Não, né? Ele sabia que ele acabava ficando muito tempo sozinho. Mas, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na história, o Léo carregou um filhote de baleia e escondeu na banheira da sua casa. Será que isso é possível? O que vocês me dizem? Será que é possível a gente carregar um filhote de baleia e pôr na banheira? O que vocês acham? Sim ou não? Eu conheço alguém que pode responder algumas perguntas sobre as baleias. É a Bia. A Bia é minha irmã e ela estuda biologia. E aí, o que eu e a professora Manu fizemos? Fizemos uma entrevista com ela. Então, olha só, conheçam aí a Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Maioli, eu sou estudante de biologia e eu fui convidada para participar da aula hoje com vocês. A professora Thaís e a professora Manu me chamaram para responder algumas perguntas sobre as baleias. Então, vamos lá. Muito bem, então agora que nós já conhecemos a Bia, a gente, eu e a professora Manu e vocês também, vamos perguntar para a Bia. É verdade que as baleias são os maiores animais que existem? Será que as baleias são mesmo os maiores animais? Então, uma coisa que eu quero falar antes disso é que mesmo elas vivendo na água, elas são mamíferos, o que é bem diferente de ser peixe. Mas isso é um assunto para outro momento. As baleias existem várias espécies, algumas menores, outras maiores e bem grandes. Mas mesmo assim, elas são sim um dos maiores animais que a gente conhece hoje. Então tá, então nós já sabemos então que as baleias realmente são um dos maiores animais que existem. Mas Bia, qual o tamanho de um filhote de baleia? Uma criança conseguiria carregá-lo? Ele caberia em uma banheira? Responde aí pra gente. Um filhote de baleia, como eu já falei pra vocês, existem várias espécies de baleia. Mas o filhotinho delas pode chegar até 4 metros de comprimento e pesar 1,5 toneladas. Isso é muita coisa. Um adulto já não conseguiria carregar. Pensa uma criança. Na nossa história, ele consegue e põe ela na banheira, o que também não ia dar muito certo, porque ela é bem maior do que a banheira. Mas na história, não tem problema. Ah, então quer dizer que o filhote de baleia ele já nasce muito grande. E realmente uma criança não conseguiria carregá-lo. Nem um adulto, né? Porque ele é muito grandão. Mas, prof, na nossa história isso aconteceu. Verdade. Então, deixa eu contar para vocês. Nas histórias, cabe tudo que a gente quiser, tudo que a nossa imaginação conseguir imaginar. Dentro da história, isso pode sim acontecer. Então, lá o Dave, né? O Benji Davis, que foi o autor do livro, ele fez sim. O Léo conseguir carregar o filhote de baleia, conseguir pôr dentro da banheira. Então, na história, isso pode acontecer. E é bem legal da gente imaginar coisas muito bacanas. Mas, na vida real, um filhote de baleia de verdade, uma criança de verdade, não conseguiria carregar, porque ela realmente é muito grandona e muito pesada, certo? Agora eu tenho uma outra dúvida, outra pergunta lá para a Bia. Depois que cresce, que a gente tá falando do filhote de baleia, mas e depois que cresce? Que tamanho que pode chegar a ter uma baleia, Bia? Então, como eu já falei para vocês, o filhotinho de baleia nasce com cerca de 4 metros e pesando 1,5 toneladas. Aí ele vai crescendo, crescendo, como nós também vamos crescendo e crescendo. E quando ele chega na idade adulta, ele pode ter cerca de 15 metros e 40 toneladas. Já pensou no tamanho dele? Ah, muito legal entrevistar, né? Uma pessoa que está estudando e que conhece, né? Sabe todas essas informações. Então, Bia, eu e a professora Manu não está aqui fisicamente hoje, mas nós queremos te agradecer, né? Pela sua participação e por responder as nossas perguntas. Muito obrigada, Bia. Imagina, eu que agradeço, foi muito legal ter ajudado, um prazer participar com vocês, espero que tenha dado certo
E é isso, se cuidem! Muito legal, viu, Bia? Aí a gente amou ter uma participação super especial na nossa aula, né? A única coisa que a Bia pediu pra avisar vocês, que essas informações que ela deu das baleias, são das baleias que ficam aqui no Brasil, né? Que costumam mais frequentar o Brasil. Mas em outros oceanos, em outras partes do mundo, existem baleias que são ainda maiores do que essas, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. Agora que a gente já tem muitas informações sobre os filhotes das baleias e as baleias, vamos refletir um pouquinho. As baleias são seres vivos, certo? Como eu, como você, como todas as pessoas, como os animais, os pets que a gente tem em casa, certo? E até as plantinhas. E nós crescemos, não é assim? Nós nascemos pequenininho, quem tem irmãozinho pequeno aí em casa? E depois vai crescendo, aprende a andar, a falar e vai ficando até adulto, não é assim? Os bichinhos também. Quem já pegou gatinho filhote, cachorrinho filhote, que é pequenininho e depois cresce bastante. As baleias também são assim, que nós já vimos. Então, a baleia, ela nasce, ainda que ela nasce muito grande, né? Mas ela nasce no tamanho menor que ela vai ficar. Depois, ela vai ficando adolescente, vai crescendo, vai ficando jovem. Aí, ela já tá um pouquinho maior. E depois, quando ela atinge lá a idade adulta, a vida adulta, ela fica ainda maior. Então, vamos fazer junto comigo? A baleia é assim, ó, pequenininha, depois crescer um pouquinho e depois crescer um tantão, certo? E assim como o tamanho dela, o peso dela, né, a medida da massa da baleia, também aumenta. Então, vamos pensar lá, a Bia falou em média 1,5 toneladas, 2 toneladas, né, que ela nasce. Então, vamos pensar que o filhotinho, ele tenha 2 toneladas. Aquela letrinha ali do lado é a letrinha T minúscula e ela representa a tonelada, que é uma unidade de medida que a gente vai aprender muitas vezes ainda ao longo da nossa vida, certo? Depois, quando ela fica um pouquinho maior, começa a entrar na adolescência, ela tem, em média, 20 toneladas. Já é bastante, já cresceu um tantão. E quando ela chega lá na vida adulta, que foi o que a Bia passou pra gente de informação, ela chega a pesar 40 toneladas. Bastante, né? Então, o que a gente vê? Que o tamanho, assim como o peso da baleia, ele aumenta. Então, ele começa bem pequenininho, olha lá a flecha, até ficar bem grandão, certo? Então, tá bom. Essa ordem do pequenininho e que vai aumentando, quando nasce bebezinho, depois fica criança, adolescente, adulto, que vai aumentando, nós chamamos de ordem crescente. Crescente. Olha o segredo na palavra. Crescente lembra a palavra crescer. Então, sempre que a gente falar em crescente, vamos lembrar da gente, que a gente nasceu pequenininho e foi crescendo. Então, é do menor para o maior. Olha lá, então. A ordem crescente e decrescente é ao contrário, é do maior para o menor. A gente já vai dar mais exemplos sobre isso. Essas ordens de crescer, de aumentar, de diminuir, também servem para os números. E aí? Nós estamos falando das baleias, a prof deu exemplo de nós, né? E os números, será que essa ordem crescente e decrescente, essas palavras novas que a gente está ouvindo, será que servem também? E aí? Servem sim. Olhem aí na tela, diz assim, os números aumentam ou diminuem conforme a quantidade que eles representam. Os números podem ser organizados dessa maneira também. Agora, vamos organizar objetos e depois os números. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios. Então, olhem lá. Essas são as matrioscas. E eu trouxe elas aqui. São bonequinhas de madeira pintadas à mão. Elas são bem tradicionais, certo? Olhem a ordem que elas estão ali. O que vocês acham que é essa ordem? Olha a flechinha. Como é que elas estão organizadas? Tem uma pequenininha e depois uma um pouquinho maior e depois uma um pouquinho maior e depois. Isso mesmo. Vou mostrar para vocês as bonecas aqui. Então, a gente tem essa que é a maior, olha só. Depois tem uma menorzinha. Olha só, uma ainda menor. Ah, faz um barulhinho para abrir.
uma ainda pequenininha. Olha lá. E a menorzinha de todas, olha lá. Elas estão organizadas por ordem de tamanho. Essa ordem de tamanho crescente e decrescente a gente já viu numa outra aula. Vocês se lembram disso? Então, aqui elas estão organizadas da menorzinha para a maior. Essa ordem nós chamamos de ordem crescente. Por quê? Ela está crescendo, certo? Agora, e se fosse em ordem decrescente? Ordem decrescente é ao contrário. Então, começamos da maior. Então, apontem aí na tela para mim. Qual é a maior? Apontaram? Vocês apontaram nessa? Acertaram? E depois? Será que já vem a menorzinha? Não, tem outras ali, né? Entre uma e outra. Então, daquelas que estão no canto ali, qual é a menor? A maior agora? Apontaram lá? Isso. E depois daquelas 3 que ficaram, qual é a maior daquelas? Muito bem. E agora? Essa. E por último, a menorzinha. Essa é a ordem decrescente. Ela está organizada da maior para a menor. Então, olhem lá. A flechinha agora não está subindo, ela está descendo. Essa é a ordem, falem comigo. Decrescente. Muito bem. As matrioscas, olha lá uma curiosidade. Elas são de tamanhos diferentes, certo? Certo, prof. A gente está olhando aqui na mesa. Elas podem ser guardadas uma dentro da outra. Vocês viram que quando eu fui abrindo aqui, eu fui tirando uma de dentro da outra? Isso. Só que tem um segredo para guardar. Para dar certo, nós temos que guardar a menor dentro da maior. Não é verdade? Eu posso guardar esta dentro desta? Olha só, por exemplo. Posso guardar? Não cabe. Por quê? Tem que ser a menor dentro da maior. Então, vamos guardar juntos. Olha só. Deixa eu montar aqui de novo. Então, se a menor é dentro da maior, eu tenho que começar por qual? Pela maior, certo? Então, pela maior. Aí, eu vou pôr a menor aqui. Olha lá. E depois, a outra menorzinha. E depois a outra. E por último, a pequenininha. Olha só. Agora, vejam aí na tela. A menor estava dentro da maior. Viram só? Observem que elas ficam em ordem. E com os números também é assim. Como assim, prof? Então, olha só. Aí elas estão organizadas da menor para a maior, certo? Começando pela pequenininha. Os números são assim também, quando a gente está contando a ordem que nós estamos contando. Então, nós começamos lá pelo número 1. E depois, o número 2. O número 2 é maior do que o número 1, não é verdade? E depois, o número 3. O número 3, ele é maior do que o número 2 e é maior do que o número 1. E depois, o número 4 e depois o número 5. O número 5, então, prof, é maior do que todos aqueles outros? Sim, o número 5 ele é maior do que o 4, maior do que o 3, maior do que o 2 e maior do que o 1. Por isso que ele tá lá na ponta, porque ele é o maior do que todos esses. Certo? Mas e se eu tiver outros números misturados? Como que eu posso organizá-los? Então, vamos pensar lá. Aí nós temos as bonequinhas para nós fazermos a relação e nós temos alguns números misturados ali na tela. Nós temos o número 20, o 14, o número 9, o número 5 e o número 24. Nós precisamos pensar qual é o menor desses números. Qual é? Aí a gente pode olhar na nossa reta de dica. Então, o número menor é o que aparece antes. Olha só, se a gente olhar daqueles números aqui, qual é o número que aparece antes? É o 5. Então, quer dizer que daqueles números, o 5 é o menor? Isso mesmo. Então, nós vamos colocar o 5 lá com a bonequinha menor. E depois do 5, qual é o próximo número que aparece? Será que é o 20?
Será que é o 14, o 9 ou o 24? Olha só, o 5 está aqui, ó. Depois do 5, qual número que a gente tem? Aqui está o 9, aqui está o 9, aqui está o 14 e aqui está o 20. Deixa eu dobrar aqui, ó. Aqui está o 20. Qual vem antes? O 9. Então, quer dizer que o 9, ele é menor do que os outros números que eu mostrei, certo? Ah, e tem o 24, tá aqui, ó. Que é o outro número que eu não tinha falado, certo? Então, depois do 5, o menor número é o 9. E depois do 9, será que é o 20, o 14 ou o 24? Falaram aí a resposta? Então, tchan tchararã, é o 14. E depois do 14, será que é o 20 ou o 24? O 20. E por último, o maior desses números é o 24. Prof, mas não tem número maior que o 24? Tem número maior do que o 24, inclusive na nossa reta. Mas desses números que estavam ali para ser organizados, o 24 era o maior. E aí, essa ordem que está aí na tela é a ordem crescente daqueles números que a prof sorteou ali, certo? Então, assim ficou em ordem crescente. Agora, nós temos uma atividade. Então, olha só. Não vamos pôr a data ainda, que é uma atividade diferente. Nós vamos precisar de 5 pedacinhos de papel. Vocês podem cortar lá um pedacinho da última folha do caderno, separar os papeizinhos. Peçam ajuda para algum adulto que está aí com vocês. Prof, mas eu não quero recortar do meu caderno. Então, eu vou dar uma dica aqui. A gente volta e meia faz a atividade de dobrar o papel, certo? Então, olha só, vou dar uma dica. Dobramos no meio de novo e no meio de novo, certo? Olha só. Vocês podem cortar os papeizinhos, esses pedaços aqui. Ai, prof, mas será que não vai ficar muito grande? Se quiser cortar um pedaço menor, pode cortar também. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou cortar só uma tirinha aqui. Não precisa ser igualzinho, tá? Então, corta uma tirinha lá do caderno e corta lá 5 pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? A prof vai pegar um papel grande para vocês enxergarem bem, mas vocês não precisam de um pedaço muito grande. Pode, se quiser grandão, faz grandão. Se não, pode ser pequenininho assim, certo? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, separaram os pedacinhos de papel? São 5. Então, agora, nós vamos fazer um ditado de números. Então, como que funciona isso? Então, em cada pedacinho, vocês vão escrever o número que eu falar. Então, eu vou falar um número, vocês vão escrever lá no pedacinho de papel de vocês. E eu vou escrever aqui bem grandão, né, para vocês enxergarem. Depois eu coloco na tela para ver se vocês acertaram o número. Certo? Então, olha só. Respira fundo, vamos lá. O primeiro número que a prof vai ditar é o número 7. Coloca aí no papel que eu vou colocar aqui também, o número 7. E a gente já confere. Colocaram aí? Eu fiz o meu 7 aqui. Vamos ver se tá certo? Vamos ver se vocês fizeram igual? Olha lá. Esse é o meu número 7. E aí na tela o número 7. Prof, mas tá diferente esse 7. É, realmente. A prof fez o 7 com um tracinho, com um cortinho aqui, um risco. E na tela tá sem. Mas os dois estão certos. Os dois são números 7. Certo? Acertaram esse? Então, o próximo número que a prof vai ditar é o número 30. 30. Coloquem aí no papel, no papelzinho, outro papelzinho, e eu também vou fazer aqui. Fizeram aí? Quero ver quem acertou o número 30. Olha só. Fiz o número 30 aqui. E aí na tela, o número 30 também. Esse a gente viu menos vezes, né? A gente é um número mais novo que nós aprendemos. Vocês acertaram? Então tá bom. Tem mais alguns números pra gente fazer. O próximo número é o número 2. E aí? Fizeram o número 2 de vocês? Esse eu acho que todo mundo sabia. Olha lá, esse aqui é o meu número 2. E aí na tela, também tem o número 2, que também está diferente. O meu tem uma voltinha aqui e o da tela não tem nenhuma voltinha. Mas as duas formas estão corretas, vocês escolhem, certo? Então tá. Fizeram aí já o número 7, o 30 e o 2? Temos mais 2 papeizinhos. Então, o próximo número vai ser o número 25. Ai, ai, ai. 25. Façam aí. Fizeram o número 25? Acertaram? Será? Vamos ver. Eu fiz aqui o meu número 25. Olhem aí na tela. Se errou, arruma rapidinho. E se não der tempo de arrumar, vira, faz do outro lado do papelzinho, tá bom? Se errou, risca, faz um risquinho e faz do jeito certo aqui atrás, não tem problema nenhum, tá bom? Nós estamos aprendendo. Fizeram 25? E agora nosso último número. Tchan, tchararã. Vai ser o número 16. 16. E aí? Eu já fiz o meu 16 aqui. Olhem aí na tela para conferir o número 16. Então, vamos falar juntos todos esses números? Junto com a prof, ó. 7, 30, 2, 25 e 16. Estão aí com os papeizinhos com todos esses números? Então, agora, vocês vão organizar esses números em ordem decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor. Não precisa colar no caderno. É para fazer ali na mesa, em cima do caderno, mexendo os papeizinhos de vocês, certo? Eu vou dar só uma dica. É do maior para o menor. Então, vamos lá. Tem até as bonequinhas para ajudar a gente. Qual é o maior número que nós temos aqui? Será que é o 7, o 30, o 2, o 25 ou o 16? O maior é o número 30. Então, na hora de organizar, o 30 ele vai vir primeiro. Depois do 30, nós vamos ter que ver qual desses números é o maior.
Pega o número e coloca do ladinho. Depois o maior e até terminar. Certo? Eu vou deixar o 30 ali, ó. E vou dar um tempinho para vocês organizarem aí, a gente já volta. E aí, organizaram todos os papeizinhos de vocês em ordem decrescente? Então tá, então o 30 nós já tínhamos visto que era o maior de todos. Depois do 30, que número que vocês colocaram aí? Qual é o maior? Vamos ver? É o número 25. Olha lá. E depois do 25? Qual é o maior número que nós temos aqui? O 7, o 2 ou o 16? Muito bem, tô ouvindo um monte de criança esperta aí falando. É o 16. Eu sei que tem criança que acertou e não falou também, mas não tem problema. E agora, o 7 ou o 2? O 7. Muito bem. E por último, o número 2, que era um número menor de todos. Certo? Então, vamos ver aí se ficou na mesma ordem. Falem junto comigo. Então, nós temos aí na tela o 30, depois o 25, depois o 16, em seguida o 7 e, por último, o 2. Muito bem. Essa ordem do maior para o menor é a ordem decrescente. Tá. Agora, eu tenho uma outra pergunta para vocês. E se fosse em ordem crescente, como é que ficaria? Lembram crescente? Lembrem de vocês, vocês eram pequenininhos e estão crescendo. Então, a ordem crescente é do menor, do pequenininho, para o maior. Vamos fazer juntos? Então, olha só, qual é o menor número que nós temos? Muito bem, vocês estão ligados. É o número 2. Agora eu vou organizar de novo. Depois do 2, qual é o menor número que eu tenho? O 7. Estão arrumando os papeizinhos de vocês aí também? E depois do 7? O 16. Muito bem. E depois do 16? O 25. E por último, o 30. Ficou mais fácil, né? Eles já estavam organizados em uma ordem, não é verdade? Então, vejam aí, falem os números junto comigo aí na tela para conferir. O 2 em ordem crescente. O 7, depois o 16
em seguida o 25 e por último o 30. Muito bem. Então, deixem aí o papelzinho nessa ordem, não baguncem. E nós vamos pôr a data lá no nosso caderno. Então, tá lá escrito na tela data, 2 pontinhos. Eu vou colocar aqui em cima. Data. E aí vocês peçam, né, para algum adulto que está com vocês, que está aí com vocês, para perguntar o dia e o mês que vocês estão fazendo a aula de hoje, certo? Depois vocês vão colocar o número 1. E aí o que é que vocês vão fazer? Colar no caderno de vocês os números em ordem crescente. Quais números, prof? Esses números. Então, vocês coloquem lá no caderno a data e daí colhem os números que nós fizemos o ditado nessa ordem que nós montamos, que é na ordem crescente, certo? Um tempinho para vocês. E aí, colaram os papeizinhos, os números em ordem crescente? Estava fácil que nós já tínhamos organizado, então era só colar nessa ordem no caderno. Mas, se alguém bagunçou, olhem aí na tela a ordem certinho. Então, primeiro era o número 2, depois o número 7, depois o 16, aí vem o 25 e, por último, o número 30. Eles estão organizados em ordem crescente. Vocês colaram direitinho aí? Então, muito bem. Então, agora chegou um momento muito legal da nossa aula. Quem sabe que momento é esse? Isso, é a hora do nosso quiz. O quiz são aquelas perguntas rápidas. Precisa escrever no caderno? Não precisa escrever no caderno, mas precisa estar bem atento para responder tudo, certo? Então, vamos lá. Então, perguntinha 1 do nosso quiz. A direção da seta mostra que os números estão organizados na ordem decrescente, que é do maior para o menor, ou na ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, olhem a direção da setinha. Tá vendo aquela setinha amarela? Ela está o quê? Subindo. Então, ela está indicando que aqueles números estão organizados o quê? Do maior para o menor, porque lá embaixo tem
aquela reguinha do número 6, depois do 5, do 4, do 3 e do 2. Os números estão diminuindo, certo? Então, se eles estão diminuindo, é a ordem decrescente, porque é do maior para o menor, certo? Perguntinha 2. Qual das figuras abaixo representa a ordem crescente natural da vida? Então, a prof falou várias vezes na aula hoje que a ordem que nós estamos crescendo, não é? Nós nascemos bem pequenininho, bebezinho, e depois nós vamos ficando maiores e maiores e maiores. Então, a ordem natural da vida, ela é crescente, né? Então, olhem aí, nós temos uma imagem A e uma imagem B. Qual imagem representa essa ordem natural da vida, a ordem crescente natural da vida? A ou B? Tchan, tchararã, vamos ver? É a imagem A, que mostra lá, né, a menininha que era bebezinho, depois ficou criança, depois ficou ali adolescente, até ficar adulta e depois velhinha. E na outra imagem, está tudo fora de ordem. Não é verdade? Agora, perguntinha 3. Para começar a brincadeira, as crianças sortearam no dado. Quem tirou o menor número começou a jogar primeiro. Quem foi? Então, a alternativa A é a Daniela, a alternativa B é o Ricardo e a alternativa C é o Miguel. Eles foram jogar um jogo e sortearam. Quem tirasse o menor número começava. Quem foi que começou essa brincadeira? A Daniela, o Ricardo ou o Miguel? Quem tirou o menor número? Apontaram? Vamos ver? Foi o Ricardo, porque ele tirou só 3. Muito bem. Perguntinha 4 do nosso quiz. Qual das opções abaixo está organizada em ordem crescente? Então, nós temos 3 números ali em cada alternativa. Na alternativa A, nós temos 8, 3 e 10. E na alternativa B, nós temos 2, 7 e 9. Qual alternativa está organizada em ordem crescente? A ou B? Responderam? Vamos ver? A alternativa B, porque os números eles estão aumentando. Na alternativa A, tem o 8, depois o 3, depois o 10. Então, também não está organizado. Vocês acertaram essa? Temos mais uma perguntinha. A 5. Qual é o pedaço que falta para completar todos os degraus da escada? Então, estão vendo que tem uma escadinha ali? E agora a flechinha amarela, ela está descendo. Então, a escada lá em cima tem o número 10, depois o 9, depois o 8, depois o 7, aí vem o 6, o 5, o 4 e depois, como é que a gente termina essa escada? Olhem ali as alternativas A, B e C. E aí? A alternativa C, 2, 1. E vai faltar um número ali. A alternativa B é o 7, 6 e 5. Mas 7, 6 e 5 já tem lá, então também não é. Então, só sobrou a alternativa A. Vamos ver se encaixa? Olha lá. Encaixou. Faltavam ali o número 3, o número 2 e o número 1. Vocês acertaram essa? Então, olha só. Por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante lá com a nossa bióloga, né, com a nossa estudante, e que vocês tenham aí conseguido organizar os números em ordem crescente e decrescente, certo? Então, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.